Nossa, energia. Nossa, isso tudo é muito cansado. Mais energia, ó. 5, potencialidade máxima do movimento. Isso. Isso, fica pro novo. E volta de novo. Vamos improvisar com todas as ferramentas que eu passei para vocês. Pode ir para vocês ficarem melhor. Sente a música, deixe o movimento vir. Brinca com vocês, fica muito fácil. Traz de novo aí na pista. Você não tá ganhando. E improviso.
Também. Também, gente. Eu já morri aqui, tô transpirando de suor aqui. Minha cabeça tá toda molhada. Gramado. Isso, Gerson. Continua com o fluxo. Tá no teu groove aí. Todos bem? Deu para suar um pouco? Maravilha. Bem, eu acho que eu acabei... Foi bem curta, né? Mas deu pra gente estudar um pouco das camadas, né? E descobrir novas possibilidades de mover. Vou me apresentar agora para vocês. Bebam uma água rapidinho. Por favor, se hidratem, tá? Eu vou pegar só um negócio rapidinho aqui, tá? Você se hidrata. Pronto. Voltei. Bem, me chamo Dani, sou doutoranda na UDESC, faz aproximadamente quase 3 anos que eu investigo o HH, né? Meu primeiro contato com essa linguagem foi em 2019, num workshop em São Paulo, com o Chamel Pitts, e eu saí exatamente com essa mesma sensação que eu estou agora, exausta. Só que o workshop foram 3 dias, né? Então, no dia seguinte, meu corpo estava todo dolorido, porque acabei descobrindo outras possibilidades no meu corpo, e fiquei bem surpresa, né? Então, desde aí, eu tenho feito aulas diariamente com a companhia, com os bailarinos, e a cada novo experimento, vou descobrindo mais camadas adormecidas, né? E é tão gostoso você se redescobrir, descobrir que tem outras formas de mover, sem aquele tradicional tecnicismo, né? Me referindo já ao balé clássico, né? Aquele corpo todo duro, você tá assim, corpo duro, mas aquele corpo enrijecido, né? Pela técnica. E na HH, eu trouxe algumas ferramentas criativas que são mais recorrentes, né, como o groove, o shake, o flute, né? Então, para mim, eu acho que não sei se vocês verem, mas isso aqui é um tornado. É como se fosse um olho do furacão, sabe? É assim que eu me sinto quando eu pratico HH, né? Eu acredito que o shake, aqueles tremores, é exatamente o momento quando a gente está desmoronando as técnicas, sabe? Desconstruindo o corpo mesmo. O groove, eu já entendo como se fosse a reconstrução de novas possibilidades, né? Do que é invisível, né? Acaba vindo à tona. E em seguida vem o fluxo, que é aquela sensação de flutuação, de prazer no movimento, né? E tem sido desafiador. Mas eu vou deixar aqui para vocês, vou dar uma proposta para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem uma folha de caderno, desenhassem um tornado e escrevessem nesse tornado quais sensações vocês sentiram hoje. O que de novo surgiu nesse tornado? Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Mas também estou aberta a perguntas, a comentários, a sensações que vocês sentiram. É um tornado, Rodolfo.
um furacão, assim, sabe? Mas estou aberta a perguntas, a conversas, o que vocês sentiram de diferente. Eu vou falar então, né? Bom dia. Bom dia. Muito gostoso estar com a Demi de novo. É sempre construção de novas possibilidades, né? Na hora que começamos, não sei como explicar, é uma sensação de que como se algo tivesse meio que, não é partido, que abriu realmente, sabe? Aqui do externo. Essa é a sensação que eu tô sentindo até agora. Então, parece que tá, assim, alguma coisa rasgou aqui no meio. E possivelmente muito por conta dessa movimentação que vem aqui dentro do externo do peito, enfim, abdominal. E é muito engraçado, porque às vezes a gente está dançando e o costume vai muito bem, às vezes, né? Braço, pernas e tal, e a gente encara esse tronco mais como esse lugar de estabilidade, né? E como que o tronco, na verdade, ele pode ser também esse lugar, essa movimentação que desestabiliza, mas não ao ponto de sei lá, te deixar cair alguma coisa assim, não é isso. Mas como que pode partir daí também essa desestabilização? Eu acho que vai muito desse furacão, né? Ele passa, ele não vem com o intuito de te deixar estável, não é isso? Então eu tô com essa sensação até agora, tanto que tá realmente sensação meio de dolorido, né? E também talvez pelo fato de que a falta, né, de trazer essa movimentação para outros lugares, né? Às vezes a gente fica muito limitado àquilo que é mais comum e quando a gente parte para um lugar novo, até para sentir o movimento que parte lá da escápula, como é que você que vem de lá e reverbera no restante. Então, para mim, foi muito gostoso, assim, trazer essa percepção mais realmente para o peito, né, para o externo, enfim. Então, eu estou sentindo até agora. É tentar transformar essa dor que você está sentindo agora em um estado de prazer, né? Então, quando a gente, no Gagá, eles sempre falam que se você está sentindo muito cansado, não deixa... não vá contra, não vá a favor da gravidade, sabe? Tente sempre contra, né? Esteja disponível para utilizar todos os seus limites, sabe? De movência, de criar possibilidades. Então, eu fico muito feliz com um comentário desse. No começo eu também me senti, tipo, nossa, cara, ele move muito o tronco. Mas depois a gente vai se amarrando, sabe? Porque fica tão maleável, né? A gente vai é como se tivesse realmente essa pipoca estourando aqui dentro do peito, né? Essas batidas, né? Que depois vai reverberando em outras possibilidades, né? E vai expandindo um pouco. Eu adorei o comentário. Vocês que estão no sul, deu um calor um pouco, né? Sim. É o primeiro dia que eu estou participando de todos esses dias, porque eu estou também em função do Caxias em Cena, aqui na nossa cidade. Então, eu estou em prática direto, mas foi muito bom. E eu também tenho uma deficiência, né? Mas eu sou profissional na dança, na arte, há já 12 anos, e venho sempre me desafiando e descobrindo como poder fazer isso no meu corpo. Aí, às vezes, ainda me pego pensando se eu vou dar mais atenção para a parte de cima ou para a parte de baixo, né? Mas é que eu gosto de desafiar, e foi muito bom acordar o dia assim, né? Mexendo bastante todo o corpo. Roberta, foi lindo te ver mover, de verdade. Na Gagá, todo o corpo é possível, sabe? Sim. Tudo é possível. É por isso que eu acho que eu repeti, eu acho que 2 ou 3 vezes, né? Se você sentir medo de criar uma possibilidade, um novo movimento, seja corajosa, sabe? Ou corajoso para expor, para criar, sabe? Se jogar mesmo. E eu estou muito feliz, né? Porque também tem o Gaga City, né? O Gaga Centavo. E aí ele criou essa possibilidade justamente para ter contato com a mãe dele, né? O Ahad Narro, né?
E eu tentei adaptar o movimento para todo mundo poder fazer junto, sabe? Eu estou muito feliz com a sua coragem de se mover, de se expor, de criar essas camadas novas, sabe? Foi muito significativo. E eu não gosto muito de ficar só com a parte superior, mas aí eu disse como começar a unir os dois lados, sabe? Qual que eu dou mais atenção, qual que eu dou menos, ou como que eu exploro a parte que talvez não é o que eu como gostaria, mas de explorar também, porque eu sempre penso que a gente tem que estar em constante movimento para não parar nada na nossa vida, né? E se desafiar sempre. Mas está sendo muito bom. Que pena que eu não pude vir os outros dias. Quero ver se a próxima vez consigo estar completo. Venha o resto do dia também, vai ser bem bom. Não, hoje eu vou ficar até o final. Hoje eu vou ficar até o final. E eu ia comentar, tem alguma coisa, tem algum momento quando a gente está fazendo alguma atividade que parece que troca uma chave de foda-se. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, assim. Tipo, principalmente assim online, né? Eu tô na minha casa e aí tá aqui, cada um ligou seu quadradinho ali e tal. E aí a Demi foi direto, né? Soltou a música e saiu direto ali tipo, que mulherão da porra ali se mexendo assim, fazendo tudo feliz, livre e pleno, assim. Isso foi me dando um foda-se, assim, sabe? E aí chega uma hora, claro, eu ainda fico indo e vindo pro evento aqui, né? Aí libera alguém para entrar, então tu fica indo e saindo. Mas mesmo assim, teve um lugar gostoso, assim, sabe? De tipo, foda-se e vai. E Esse que o Rodolfo falou, eu estava aqui na hora que ela começou a apresentar o shake, né? Eu não estava entendendo muito bem, mas eu tentava captar pela movimentação dela, né? Aí tinha hora que saltava, tipo, shake. Aí eu, é alguma coisa que faz assim, né? Pelo que ela tá falando. E teve uma hora que eu comecei, aí, e tinha hora que eu fazia assim, e, tipo, você se sente assim, tipo, ai, vai, né? Não quero saber. É, a Roberta comentando, me lembrou quando você começou a falar a respeito dessa ativação, né, de trazer a mão bem ativa, né? E como que às vezes a gente dança? Eu já tinha, na verdade, pensado sobre isso uma vez dando aula, né? E aí eu vi as meninas muito assim, né? Tipo, a mão parece que fica ali super relaxado quando você está fazendo um trabalho. Ah, tá, mas as mãos estão ali, parece adormecidas, né? E como ativar, né, até o final de tudo, de todas as extremidades, trazer, né, realmente estar consciente dessa percepção ativa de cada cantinho de quem eu sou movimentando. Então, falei, não, vou começar, né, a trazer isso. Então, eu começava a sentir bem uma certa tensão, não é que estava tensionado, mas de que estava correndo alguma coisa realmente até a ponta dos dedos. Essa questão da simetria, né? Também da simetria, né? É que você não tem que se condicionar a estar simétrico no movimento, né? Então, se eu levanto esse braço não vai mover junto, não vai mover igual, né? Nós não somos iguais. Então, literalmente, foda-se tudo isso, sabe? Liberta-se para esse movimento, para todas as sensibilidades. Em relação às luas que tem nas mãos, tanto na mão e tanto nos pés, eles precisam estar bem ativados, né, o tempo todo. Porque se você... Isso eu aprendi com o Chanel e com o Mohad, no workshop que eu fiz. Se você fecha as mãos, o fluxo de energia, ele se quebra. Então, as luas precisam estar abertas para essa energia ali se expandindo, sabe? Você poder também se conectar com outras coisas que vão vindo com outra energia do espaço mesmo, né? Porque no online, a gente só tá no nosso quadradinho, na nossa casa ali perto, né? A gente pode fazer o que quiser, né? Pode fechar a câmera, só observar, depois ligar a câmera e se mover de novo, né? Mas quando é presencial, o professor fica no centro da sala, dançando o tempo todo, e todo mundo está no ciclo dançando. Então, a energia ali, ela se reverbera, sabe? E aí eu tô lendo aqui os comentários dos meninos, né?
do Rodolfo, que trouxe um momento de harmonia, de delicadeza, de vivenciar. O Jamaica trabalhou bem o equilíbrio. Ele professor na dança, professor com deficiência, e a aula foi bem produtiva para mim. Eu fico muito feliz, de verdade, com esses comentários de vocês. E assim, dançar é como se estivesse, para mim, né? Dançar é como se estivesse dentro do mundo tornado. Deixa as coisas virem, deixa as coisas destruírem, né? E é um grande playground tudo isso, né? A gente tem que levar a dança, encarar a dança como uma grande brincadeira. Não ficar naquela decoração básica, né? E o que é interessante também é que a intenção de treinar HH não é você ser o melhor bailarino do mundo, né? Ser aquele mais flexível, mais, né? Mas sim ser um bailarino ou uma bailarina mais sensual, mais, como posso dizer, eu ia chamar feroz, sabe? Mais feroz, porque o seu corpo vai estar disponível para tudo, sabe? Estou com vento, está dando agora um monte de vento aqui na minha sala, com esses barulhos da piscina aqui. Mais alguém? Com um tempo de silêncio. Pensando aqui assim, né? Faz alguns anos que eu não me sinto possível, né, para fazer muita coisa, assim, quando tem ondulação de corpo, quando tem quadril e tal. Enfim, tem várias coisas no quadril ali, hérnia, lesão labral, enfim, né? E passei muitos anos tendo crise e tal. Então, sempre quando tem alguma coisa meio visceral, quadril e coisa e tal, eu entro num estado de recusa, assim, né? Mas aí fui fazendo e foi super bom, assim, fazer tempo que eu não fazia. E tem algumas linhas, assim, né, que tem essa coisa muito, tipo, dança afro, né, tem várias coisas, assim, que tem essa coisa do visceral misturado com uma coisa que vai se expandindo, assim, né, que vai criando extensões do corpo, que vai, enfim, e ao mesmo tempo um certo respeito, porque tem alguém conduzindo, tem uma certa forma, tem uma certa tendência, né? Mas ao mesmo tempo é diferente, por exemplo, de uma aula mais tecnicista, assim, né? Que a pessoa chega e fala, o braço é esse, né? A posição é essa. Tipo assim, a gente também fez isso com o braço, né? Só que ao mesmo tempo de um jeito que tudo bem se eu não faço, né? Então, tem uma certa diferença, né, em algumas, enfim, tem alguma abertura diferente, né, em alguns pensamentos de movimento, assim, né. Enfim, tô só devaneando aqui para puxar um assunto. Mas é isso mesmo, Rodolfo. É você desbloqueando essas camadas adormecidas, sabe? É o que eu falei para a Roberta. Se você tem medo de mover uma parte do seu corpo, traz um pouco de coragem, seja corajoso, sabe? Esteja disponível, né? Eu vou sempre repetir essas palavras porque eu, enquanto artista, bailarina, ex-bailarina, não sei o que eu sou ainda, mas eu me sentia muito limitada, sabe? Nas outras aulas de dança, assim, sempre me senti muito... Será que eu tô fazendo certo? Será que meu braço tá no ângulo certo? Será que meu plie tá certo? Será que eu tenho uma DO? Né? Eu sempre ficava me questionando esse padrão, né? E interessante que depois disso, depois que eu dei um foda-se a essas questões, eu comecei a me
me desafiar a querer uma liberdade de expressão, sabe? Então, quando eu tive meu primeiro contato com essa linguagem do Ohio, eu simplesmente, no meio da prática, eu estava dançando, todo mundo dançando, se movendo, porque na prática a gente não pode copiar, né, o movimento do outro, né? Está todo mundo disponível ali e pode colar o movimento um do outro. Então, eu estava todo mundo dançando, aí no meio da prática veio uma epifania e surgiu uma seguinte frase, assim, eu encontrei a minha dança. E foi um momento tão feliz para mim encontrar a minha dança, né? E eu fico muito feliz por vocês estarem se sentindo bem, né? Ter sentido diferente hoje. Isso não tem preço. Eu acho que eu vou ficar aqui devaneando como eu estou, em devaneio eterno, porque eu estou muito feliz com isso tudo. E essa foi a minha primeira experiência em público com vocês, assim, ministrando uma mini oficina da Gagá, né? Então, acho que a gente ficou uns 25 minutos, mas dançando intensamente, né? O corpo não para. Mas desenhem, sabe, o tornado e coloquem as impressões, né? Porque, para mim, a imagem do tornado, ele ajuda a desencadear essas camadas, sabe? Essas sensações, né? E é interessante a gente guardar pra gente, assim como a flor do Vinícius, né? Que ele sugeriu na oficina dele. Guarda isso, sabe? A gente já tem, hoje eu apresentei para vocês um pouco das ferramentas. Então, todo mundo apresentou aqui a sua Gagá diferenciada, sabe? Mas partindo da mesma caixa de ferramentas que foi criada pelo Ohio. Sim, é o que eu sempre digo para os alunos que eu tenho e também para a associação que eu ajudei a fundar. Tu não consegue fazer daquela forma, como que tu vai fazer? Eu disse, na nossa associação não existe, não sei. Vamos descobrir como que teu corpo consegue fazer. É o que mais a gente fala para o pessoal, sabe? Bom dia a todos. Tá atrapalhando a imagem com o que eu estou falando? A Aline ia falar? Desculpa. Tomei a frente. Não, pode falar. Posso ir? Sério? Tá. Eu, particularmente, ainda acho que eu estou muito afetado pelo Michelândia. Então, meu corpo ainda conversou muito com a ideia de agradecer ao sol, agradecer o dia. Então, sei lá, meu corpo está nessa fluição. Mas eu me senti no primeiro momento como um treinamento aeróbico tenso, aquele que eu sempre fui atleta assim, então sempre corri muito e me senti nesse treinamento assim, nessa coisa visceral, intensa, como todo mundo colocou. E eu acho maravilhoso como isso provoca, né? Eu tô com meus filhos aqui, eles acabam se provocando mais por essa dança do que pela minha própria, né? Que é, como o Rodolfo falou, mais estruturada, mais cheia de regra. Tanto eu e a mãe deles também, que trabalha com balé clássico, né? A gente já tentou levá-los, mas nada atrai eles nesse sentido, assim. Mas quando a gente leva para esse método, um método com ações, né? Onde a gente procura mais a ação do que o movimento, eu acho que enriquece mais o trabalho. E aí eu faço uma ressalta que eu me senti muito dentro do método LABA, né? Esse método onde a gente usa as ações para poder construir e aquecer esse corpo, deixar esse corpo firme, né? Essa ideia de tremer, andar, parar, ser leve, ser forte, ser intenso. E a ideia da quimesfera vem muito na minha cabeça quando eu estou fazendo esses exercícios, que é a ideia que parte de mim, o corpo, né? Para criar essas energias, criar esses espaços e criar esses domínios, né? E muito das aulas que eu fiz, tanto sexta, sábado e domingo, que teve essa potência terapêutica, essa potência de um corpo mínimo para chegar ao máximo né? O micro para o macro, essa coisa de ser sutil, essas coisas estão muito no meu corpo esse final de semana. Eu sou muito grato por ser afetado por isso, né? O afeto que a gente falou
ontem, o ser afetado. E cada vez mais eu sinto necessidade da gente estar ocupando todos esses espaços para afetar e continuar vendo a nossa importância perante isso. Se de manhã cedo você já correr, eu que corro sempre, né, 5, 10 quilômetros aqui, já me senti correndo, nem sei se eu vou fazer meu treinamento hoje, que eu dei uma corrida boa aqui. Falou correr, eu digo, vamos correr, que eu tô afim de correr, quero soltar esse corpo, né, abrir o peito, que é uma coisa muito, muito legal. E, Roberta, adorei sua sala daqui, sala linda, maravilhosa, assim, tá? Esse é meu espaço que eu atendo o pessoal, que faço minhas pesquisas, meus trabalhos. Obrigada. Tava pensando ali na fala do... Quem foi que comentou do equilíbrio? Foi o Jonathan? Não, foi o... Gente, Jamaica. Foi, né? E aí eu fiquei pensando, assim, porque... falei errado. Desculpa. Jamaica, né? Porque... Deixa eu botar o fone. Tem o Cadu chegando bem na hora. Vou esperar o Cadu entrar para falar sobre isso. A Cadu é um bailarino da Lápis de Seda, que está o evento todo. Lindeza de pessoa. O Jamaica falou ali do equilíbrio, né? Eu estava ali fazendo a aula e me ajudou no meu equilíbrio, né? E aí eu fiquei pensando assim, devaneando um pouco e puxando. Eu e a Demi, a gente participa do mesmo grupo de pesquisa, né? Então tem alguns interesses, assim, né? E quando alguém numa aula fala, isso me ajudou no meu equilíbrio, eu não vejo no sentido de tipo assim, eu preciso trabalhar equilíbrio, né? Eu tenho uma dificuldade e, opa, isso aqui vai ser interessante para essa questão. Eu vejo isso muito forte, por exemplo, em aulas mais técnicas, mas eu já explico por quê. O que eu vejo, por exemplo, quando do que eu estava falando, né, de quando a proposição ela tende a uma abertura, assim, né, aos corpos, o que eu vejo é uma pessoa descobrindo uma possibilidade de equilíbrio fazendo a atividade, entende? Tipo, não é assim, eu sou assim e eu não consigo ficar assado. Tipo assim, não é essa questão fixa, né? É uma questão assim, opa, eu preciso me equilibrar aqui. Então eu descubro que aqui me falta um equilíbrio, ou melhor, que eu tenho a possibilidade de um equilíbrio aqui, tipo assim, né? Entendem? Tipo, é como se a diferença e a qualidade em movimento, elas acontecem e não são uma identidade, né? Assim, não é a minha possibilidade ou não de dobrar o quadril que está vindo para a aula. É a possibilidade de um quadril que tem suas limitações, ok, mas que descobre outro tipo de movimento, ok, que ele ganha uma diferença em movimento, ok, e essa qualidade pode ser usada para criar, para coreografar, para continuar a aula, né? E isso é massa, né? Essa mudança, assim, né, de pensamento, assim, né? Então, não é no fetiche, né? A pessoa é bípede ou não bípede? E aí, o que eu faço? Eu vou adaptar ela para aula de balé? Tipo assim, não é nada sobre isso, né? É sobre outras coisas. Enfim, devaneios. Não, é isso mesmo, Rodolfo. Tanto que tem o Gaga das Dances, né? E nessa aula é um pouco diferenciada. Eu acredito que para vocês foi uma aula de Gaga People, né? Que no Dances eles utilizam o movimento do balé clássico, né? A gente começa com o movimento do balé clássico, mas tudo desconstruído. Por exemplo, né? Eu estou lá no meu plié de segunda. Só que no meu plié de segunda, eles pedem para a gente continuar movendo aqui. Então, é uma outra possibilidade que eu vou tentar descobrir com esse meu plié. Né? Então, é aquilo que a Aline acabou de escrever. É o equilíbrio no desequilíbrio. Né? A gente tem que descobrir uma possibilidade de permanecer naquele movimento.
mas ao mesmo tempo desbloquear, né, essa tensão, né, expandir o movimento, não sei. E para mim, dançar a Gagá, fazer ela da Gagá, é algo mágico. Eu não consigo, eu posso arranjar várias palavras para poder nomear, né? A gente pode passar a manhã toda falando sobre isso, mas nunca vai chegar numa definição, né? Porque cada um sentiu diferente aqui, né? A sensação, as possibilidades. E para mim é algo mágico. É como se eu estivesse dentro de um caldeirão, no meio da mágica, as coisas vão surgindo, assim, sabe? Não sei. Agora eu que devanei. Falando um pouco sobre essa questão dele, né, de que ele se sentia um pouco limitado, às vezes, por algumas dores, enfim, tal. E fiquei pensando aqui em como que muitas vezes a gente se prende em primeiro pensar que eu preciso aprender 100% o que é balé clássico, o que é até mesmo técnica de dança contemporânea, para poder pensar uma outro tipo de movimentação, uma outra desconstrução, né? E por muito tempo, talvez ainda esteja nesse processo de desconstrução, né? Eu não acho que eu vi balé clássico possivelmente um ano, comecei a ver balé clássico um ano antes de entrar na universidade, fui ver bem mais na universidade e depois disso eu praticamente vi talvez por um ano, né, na sequência, mas nem por isso eu olho para mim e digo, nossa, eu sou, né, expert em balé clássico, nada do tipo. Mas ainda que se eu não tivesse estudado balé clássico, eu penso que isso não deveria ser um lugar para eu pensar que eu teria que voltar, como se eu tivesse pulado uma etapa para poder chegar nesses movimentos de desconstrução. Então, eu acho que hoje a gente tem um olhar muito mais aberto, né? Uma perspectiva diferente a respeito dessas novas possibilidades que estão aparecendo, que estão surgindo exatamente por conta disso, porque não se tem mais essa ideia, né? Está se desconstruindo, na verdade, essa ideia de pular essas etapas. E, cara, não tenho uma obrigação de estar aqui, de aprender isso daqui, para poder depois pensar uma movimentação da qual eu me sinto mais... o meu corpo tem mais disponibilidade para aquilo dali, né? Então, eu acho que eu estou nesse lugar ainda de desconstruir isso. Então, é muito bom, né? Estar aqui, ouvir e também experimentar, né? Não só entrar num lugar de ficar, né? Ah, é isso mesmo, é não sei o quê. Mas aí, quando eu vou movimentar, a minha movimentação parece que está totalmente voltada ainda para aquelas bases, né? Que eu acho que eu tenho que ter. Eu ouvi até uma vez alguém comentando a respeito não só de dança, né? Mas que para você chegar a um ponto de desconstruir, criar uma nova coisa, você tem que primeiro saber o tudo disso aqui. Ah, você já sabe o tudo, então você tem capacidade de desconstruir. Como é que eu faço por aqui, né? Não é que eu estou fugindo, mas eu não sou obrigado a estar dentro disso daqui. Né? Então, como que eu crio essas possibilidades? E a gente vê muito essas ferramentas, como a Demi está chamando, né? Sendo criadas exatamente nesse lugar, por exemplo, como o Rodolfo, como a Roberta. Cara, eu não tenho obrigação de estar ali. Como é que eu crio algo do qual eu posso fazer e levar para outras pessoas fazerem também? Eu concordo total com você. Acho que todas as danças, né, passam por isso, assim, né? Por exemplo, a dança de salão, que é de onde eu venho mais, né? Ela por muito tempo, o James talvez concorde comigo, ela por muito tempo achou que a solução era fazer balé, né? Então, teve algum tempo ali que todos os professores de dança de salão faziam balé. O balé é a base para todas as outras, né? E tem suas coisas boas, tem suas coisas ruins, como toda dança, ok? Mas é um corpo completamente solitário em muitos aspectos por uma dança que é completamente em contato em relação com outras pessoas, né? Tipo, não faz o menor sentido, na verdade, né?
mas você tem que saber a história da dança e coisa e tal. Então tá, então vamos falar sobre as danças de corte antes disso, né? Quando elas vieram do povo, quando elas vieram das pessoas negras, dos índios. Então vamos um pouquinho mais além dessa história aí, né? Se fosse o caso, né? Mas não, né? A gente não precisa do balé para... tu tem que construir para desconstruir. Meu, tu tem dezenas de anos de vida, tu já construiu coisa pra caramba, né? Tipo assim, tu tem mais para desconstruir do que eu imagino que tu tenha, né? E como assim que eu quero que tu se enquadre na minha linguagem para tu desconstruir a tua, né? Tipo, tem essas... super concordo com isso que a Aline falou. Esse também foi um debate que aconteceu na graduação de dança, quando eu estava, se só quem tinha passado pelo balé que dançava. Eu disse, não, o balé é importante, né? A gente não tira o mérito, mas não é só quem fez balé na vida que dança, né? E aí tem N situações, N questões que tu pode explicar para justificar isso, né? Mas eu disse, cada um no seu lugar, a importância do balé, mas acho que não é só quem dançou balé, quem passou pelo balé, que pode dançar, o que dançou, né? Que tem os méritos. E essas danças todas, eu acho, todas passam por isso, assim, de alguma forma, mas elas funcionam na base da falta, né? Então, te falta ponta de pé, te falta equilíbrio, te falta linha, te falta, que é a nossa sociedade, né? Falta dinheiro, falta sexualidade, falta tudo, né? Então, tu sempre tem que estar correndo de tudo, atrás de tudo que te falta, né? E algumas outras, as educações somáticas, as danças circulares, várias outras danças trabalham pelo excesso, né? Então, você tem excesso de vida, você é potência de vida, você tem muita possibilidade, etc. E tal. Então, tem um lugar dominante de falta, né? Por exemplo, a dança de salão, eu sempre vejo muito nesse sentido, assim. Tu enquadra ali na frente do espelho, tu mostra o errado pro aluno, olha só, eu vou te mostrar como é que tu está fazendo, tá vendo? Esse é o errado. Mas, meu, ele já fez dessa forma, aproveita esse errado aí, deixa esse errado ser o passo da aula, né? É tão simples, na verdade. Claro, tu pode querer que a pessoa contemple alguma possibilidade que tu conhece, né? Pô, eu queria muito que vocês chegassem nesse movimento. Ok, tu pode. Sabendo que a pessoa não vai chegar exatamente a isso e que no meio do caminho ela vai ter que abandonar um monte de outras pequenas possibilidades para que tu se satisfaça, né? Às vezes é isso, né? Quanto eu quero me satisfazer com que a pessoa chegue naquela estética, né? Enfim, papo legal. A gente está falando assim, pontuado, digamos que mais no balé clássico, né? Mas isso também vem muito, não colocando como se a dança contemporânea fosse uma só, né? Acaba que a dança contemporânea é uma mistura de várias outras técnicas que se cruzam, enfim. E como que às vezes a gente também se coloca nesse lugar de achar que a dança contemporânea, você saber 5 tipos de rolamentos e você conseguir rolar daqui, como é que eu caio aqui? Nossa, eu sempre morri de medo. Eu acho que a única vez que eu fiz rolamento de cima, né, em pé, para ir pro chão foi na aula da Demi. E, tipo, eu lembro de que eu fico muito receio. Primeiro porque eu tenho enfim, tenho a mão um pouco limitada, às vezes com dor, enfim. E eu fico com muito medo, mas eu fiz. Mas, tipo, se eu puder evitar, para mim é melhor, né? Mas como que a gente pensa que até a questão da dança contemporânea, ela tem que ter certas bases para você aprender, para você poder construir todas as outras, né? Eu acho que quando eu fiz aula durante um tempo com a Demi, foi quando eu mais dancei na vertical, mas não sendo balé clássico, né? Então, aquilo para mim foi assim, tipo, né? Então, eu passei a utilizar muito mais braço, escápula, dedos, né? Então, fugia muito desse grande, mas que não era uma forma vinda do balé clássico, né? Mas tinha essa forma grande, mas tinha outras, a partir de outros lugares, levava para outros lugares, outro tipo de dinâmica.
Sou eu, né? Tem uma coisa legal que eu queria ressaltar, que foi o trabalho da Balé no Lixo, né? Não sei se todos conseguiram assistir, mas fazia uma performance em prol dessa ideia, né? Dessa estética do balé e essas funções. Eu acho que seria sempre legal a gente passar esse vídeo para a galera poder ver, né? Que foi um trabalho muito legal da Marcela. Achei bem rico, assim, ainda mais, assim, o lugar, né, me afetou muito porque eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Natal, e o lugar era muito próximo da minha realidade, né, eu vivo há muito tempo nos centros grandes, urbanos, pá. Outra coisa que eu queria ressaltar e falar, que eu acho que a gente fala muito pouco em relação ao balé, não só a relação do que veio antes, né, qual é o formato dessa dança antes na parte de corte, né? Luís XV, ai, pai, bola, esse negócio todo. Mas a relação da educação bancária que esse balé traz e que não permite que muitos profissionais abandonem esse lugar. Isso é algo que a dança de salão pegou muito bem com as suas turmas cheias, principalmente nos anos 90, e que hoje o balé consegue, com o Festival de Joinville, que a gente teve esse final de semana, está lotado, está intenso, aquele caldeirão que todos nós gostamos, porque é corpo, é arte, não tem como a gente não se identificar com aquilo ali. Mas essa educação bancária que faz com que nós, que somos donos de academia, que somos professores, nos vendemos a isso e não criamos outras formas. E eu, particularmente, tenho 3 anos que eu tenho lutado e vejo muito no Rodolfo isso, por isso que eu sou muito apaixonado não por ele. Quando a gente fala Rodolfo, a gente tem que falar Rofo e Clau, porque são os dois pensando, e Thay, né? Que agora tem a Tainá junto, que vai quebrar esse código, que é esses códigos que a gente construiu, e que eu acho que a pandemia, por isso que eu ontem fui muito afirmativo com a ideia que a pandemia veio para mudar mesmo, porque eu acho que esses códigos todos vão cair, e vão cair muito rápido, porque está tudo hoje muito bem exposto. Muito exposto, assim, a história que antes estava guardada, que estava só nas ruas que você ia, nos festivais que você ia, todo mundo botou isso ao vivo. É você saber pesquisar e saber onde estão esses arquivos. E esse formato bancário é, para mim, onde está o maior ponto de que todos nós que realizamos balé, dança, mexemos com o corpo, com a arte. Eu agora estou me formando em artes cênicas pela UDESC, e é muito difícil, Rodolfo, falar que, assim, antes eu só dizia que eu era um profissional da dança, agora eu tenho que colocar como profissional da arte. E é isso, assim, a gente está aqui em 13 pessoas discutindo, conversando, pessoas que estão lá no Amazonas, outro que está aqui no Sul, outros que estão no Centro, viu pessoas do Rio, e a tendência é que a gente consiga fazer essa rede ficar ainda maior, né? Então, acho que minha contribuição para essa linha do balé é esses 2 lugares que eu fico olhando, tanto o Balé do Lixo, que para mim foi muito forte ontem, e essa educação bancária que o balé decorre por todos os lugares por onde a gente passa, assim, que eu acho que é, para mim, o principal lugar que eu quero estar mudando, né? Tanto na minha área de dança de salão, como na área que eu vejo nas escolas, né, com meus filhos, né, e não determinar, né, quem dança balé ou bailarino. E uma outra ressalva sobre a relação do balé, que vocês podem observar, eu fiz um curso há pouco tempo de mestre-sala e porta-bandeira, e a problemática deles hoje é justamente o balé na relação mestre-sala e porta-bandeira. Quem acompanha carnaval deve ver como é forte, né? Quando o corpo entra bailarino e quando o corpo é sambista, é o bailado que eles chamam, né? E é maravilhoso, assim, quem quiser descobrir mais coisas aí, tem bastante troca nesse sentido, né? Na relação do mestre-sala, essa coisa da tradição, do movimento tradicional e dessa relação do corpo, tanto do balé quanto do contemporâneo, que hoje vem influenciando muito esse mercado, que é um mercado grande, que se lucra muito, né? Se você entender bem, quem trabalha com mestre-sala e carnaval trabalha nas grandes cidades aí com 8 meses, 6 meses, e é uma questão bem forte, principalmente financeiramente, né? Quem são esses bailarinos tem um financeiro bem interessante aí da gente analisar.
Eu acho que a ideia não é desconstruir totalmente, sabe, o que a gente tem, mas assim é construir, né? O que a gente pode construir de novo do que a gente já tem, do que a gente já aprendeu, né? Porque eu acho que o que mais a gente comenta é ser desconstruído, né? Que o balé clássico, por exemplo, quando a gente faz aula de balé clássico, a gente aprende uma habilidade, vou chamar assim. Aí, quando vai para aula de dança contemporânea, dança moderna, agora desconstrói tudo que você tem no balé, né? Parece que é uma inconstância, assim, sabe? Mas uma se complementa, né? Mas para mim, fica muito a ideia de eu construir o que eu já tenho, né? Eu desconstruo, mas ao mesmo tempo eu consigo construir uma nova coisa ali, uma nova construção. Por isso que retoma a ideia do tornado, né? O tornado, quando ele, por exemplo, ele se forma, ele destrói tudo que está ali, né? Mas dentro desse tornado existe uma ordem, existe um sistema ali sendo organizado. Quando ele passa, destrói tudo. Mas depois, o que a gente tem que fazer? Tem que construir novamente, né? Tentar estabelecer uma nova possibilidade. Então, para mim, quando eu danço, eu tenho essa ideia. Principalmente no shake, sabe? Que eu falei para vocês. Shake. É essa ideia, sabe? Eu criar mini terremotos dentro de mim, destruir o que eu já tenho e construir depois disso, sabe? Uma outra possibilidade, uma outra coisa, né? E deixar o movimento respirar, trazer a voz também, né? Quando eu tô contando de 1 até 10, eu acho que o 10 é meu grito, assim, meu foda-se tudo, sabe? Gritar e vou dançar e vou trazer felicidade. Eu chamo palavrão e a filha do... eu falo palavrão e a bebê aparece na câmera ali. Mas eu acredito que seja isso, gente. A gente tem um pouquinho de tempo, né, Rodolfo? 6 minutinhos para fechar. Eu vou pedir novamente que vocês façam mesmo o exercício de criar o tornado de vocês. E se puder, compartilha comigo. Eu vou adorar ver e perceber as impressões de vocês, sabe? Querendo ou não, isso também é minha pesquisa de doutorado, né, Rodolfo? É isso, eu acho. E minha colega Manauara. Acho que é isso, gente. Eu posso encerrando? Posso? Tá. Acho que é isso. Eu esqueci de botar para gravar lá no começo, Demi. Eu falei que eu ia gravar e não botei, e ninguém me lembrou. Mas eu gravei do meio para frente, depois eu vou postar também lá o vídeo. Aí eu coloco lá um adendo dizendo que já está no meio da atividade. Mas foi uma pena. Ontem também teve uma que eu esqueci. Sempre tem alguma que eu esqueço. Que, por sinal, provavelmente são as que eu mais me envolvo, provavelmente, né? Então tá bom. E é isso, às 2h30 da tarde tem atividade com o Lucas, que está aqui. Não sei se o Lucas quer dar um oi, quer falar, quer convidar as pessoas para a tua proposição. E às 16h30 tem a atividade com a companhia Movidos Dança, também tem as pessoas aqui. Começa às 4h30 e às 5h é o horário que estreia lá no YouTube o videodança delas. E aí depois volta para uma conversa e tal. E às 8h30 da noite tem a mesa redonda que junta tudo isso e junta todo mundo e todas nós, que vai ser mediada e provocada pelo João Paulo Lima, que está ali quietinho. Ele deve estar trabalhando e participando da nossa atividade. Isso são tempos de pandemia, né? Numa segunda-feira, João. Que mais? E é isso. E aí a gente vai seguindo. Eu botei ali lista de presença. Coloquem o nome de vocês sempre que forem